Antena Zero. A Rádio Antena Zero apresenta Nota de Rodapé. Boa tarde, ouvintes da Rádio Antena Zero. Mais uma segunda-feira que a gente chega aqui com Nota de Rodapé. Antes da gente falar do nosso convidado, eu quero lembrar vocês de que lá no nosso Instagram é o último dia que a gente está sorteando o livro do professor Marcos Virgílio, Debaixo do Progresso. Então, vocês vão lá, vocês têm aí só mais algumas horas para concorrer, porque a gente vai fazer o sorteio depois, não haverá choro nem vela, e vocês vão ter que esperar os próximos sorteios. Lá também estamos fazendo o sorteio de outros livros dos nossos convidados, então fiquem espertos. E deixando um aviso para vocês que a gente precisa terminar essa nossa relacionamento abusivo e vocês pararem de nos ouvir só aqui, também irem lá no YouTube e se inscreverem no nosso canal. Foi lançado há 2 semanas, estamos aí planejando o controle mundial da mídia e precisa começar pelo YouTube. Vocês têm que ir lá se inscrever no nosso canal. Inclusive o programa de hoje já vai estar liberado na semana lá para vocês assistirem. E hoje eu tô falando aqui com um querido professor, foi professor meu, não que eu acho que ele coloque isso no Lattes dele, ou que seja digno da memória coletiva, mas que foi meu professor na Unifesp, e que tem um trabalho muito incrível com urbanismo, com questões de patrimônio, e é o Fernando Atic, que trouxe aqui também um livro que a gente vai falar mais dele, e é professor da Universidade Federal de São Paulo, no Departamento de História. Muito obrigado, viu, professor? Um prazer, Jonathan, estar aqui. A gente vai falar de vários assuntos. Você como arquiteto, a gente vai falar bastante dessa transição, né? Que um arquiteto que virou historiador e que parece que é um fenômeno mais comum do que a gente pensa. A gente quer falar um pouco da sua trajetória, um pouco do começo. Você é filho dos anos 90 na academia, né? Sim. Você formou nos anos 90. Como é que foi essa escolha de se tornar um arquiteto, ir pra USP e lá pensar em outras áreas profissionais, né? Normalmente a gente acha que o arquiteto vai sair de lá já pra construção civil, mas você tá em sala de aula hoje falando de história. Contraria aí as normas do status quo. Bem, prazerzão estar aqui. É muito bom ver vocês que eu conheci na sala de aula fazendo coisas que nos ensinam também, né? Então eu já sigo o programa desde o começo, é super bom. Tô me achando hoje. Ótimo. Estou ficando midiático. Então, eu sou um interiorano do interior de São Paulo, nascido na região de Ribeirão Preto, filho de 2 professores e que não queria ser professor. Meu mote durante a adolescência quase inteira foi: não quero ser professor, não quero ter trabalho para fazer em casa, não quero ficar reclamando de aluno, não quero reclamar de colega. Seus pais eram professores do quê? Meus pais fizeram pedagogia, trabalharam no ensino fundamental. Depois fizeram carreira administrativa. Minha mãe foi diretora de escola, meu pai também, ele que chegou a ser supervisor da rede de ensino do estado de São Paulo. E até os 17 anos você já sabia preencher caderneta de... Já. Eu adorava ir para a escola nos turnos alternados ao que eu estudava, e uma das diversões era ficar na máquina de datilografia. Maravilhoso. Né? Eu sou tão dinossauro que não tinha computador nessa época, pelo menos não popularizadamente. Por isso que já muitos professores dessa geração ainda tem um cheirinho de álcool neles. Isso, mimeógrafo, coisa linda aquilo. Então isso era uma coisa que eu fazia mesmo, eu ia sempre pra escola, vivenciei muito a escola. E os meus pais são meio... Eu acho que grande parte do que eu decidi ser tem muito a ver com o que eles foram. A minha mãe era uma pessoa muito ligada às artes também, ela cantava, fazia espetáculos teatrais na escola, sempre estava arquitetando alguma coisa. E meu pai era muito vinculado à história. Meu pai chegou a dar aula de história da educação. Ah, legal. E trabalhava muito ligado ao cenário cultural também na cidade. Ele chegou na cidade onde eu nasci, Guariba. Meu pai foi o fundador do Museu Histórico e Pedagógico lá nos anos 70, começo dos anos 80. Então eu sempre frequentei muitos lugares e que tinham a ver com essa dinâmica da cidade, do acervo, da cultura, do teatro, da música. E eu sou o filho temporão, né? Entre 3 irmãos. Então, os meus pais me carregavam, meus irmãos eram adolescentes, eram donos da própria vida, e eu ia muito em função do que eles tinham que fazer, e acho que isso me influenciou. Mas teve 2 episódios, assim, que marcaram um pouco a minha escolha pela arquitetura. Um deles foi uma viagem de quando eu fiz 8 anos,
que os meus pais me trouxeram para São Paulo, a gente sempre vinha, mas essa foi muito impactante para mim. Em 85, quando eu fiz 8 anos, meus pais me trouxeram para passar as férias de janeiro, todo aqui. Eu fiquei o mês inteiro em São Paulo. E eles fizeram um roteiro deliberado comigo. Então foi a primeira vez que eu me lembro de ter ido ao MASP, a primeira vez que eu me lembro de ter ido ao centro da cidade, a primeira vez que eu me lembro de ter entendido que o Tietê e o Pinheiros não era uma coisa só. Coisas que podem parecer muito bobas, Não apertou a mão do Jânio Quadros? Não, mas eu lembro dos ônibus vermelhos dose dupla. Sim. E lembro que andei nele, fiquei impressionado. Lembro da cabine telefônica copiada de Londres. Essas coisas ficaram muito na minha cabeça, no meu imaginário. E eu não sabia muito bem quem é que tomava essas decisões tecnicamente. Para meu azar ou minha sorte, uma prima que morava aqui em São Paulo tinha acabado de entrar na faculdade de arquitetura. E o meu tio deu para ela uma prancheta, né? De desenho, daquelas coisas gigantescas, e eu estava na casa dela quando aquilo chegou. E ali eu acho que eu selei que eu queria ser arquiteto. Você eu já queria gostava. ter sua própria régua T. Queria ter minha régua T, minha régua paralela, minha prancheta de plástico verde. Essas coisas chamavam muito minha atenção. E eu gostava muito de desenho, minha mãe desenhava muito bem. E meus pais meio que estimularam isso, deixaram, foram fazendo. Quando eu cheguei na adolescência, eu comecei a assinar revista de construção, dessas que vendem em banca. Pedi presente de aniversário, olha que sugestionado, né? Então assim, não vou ser professor, vou ter uma construtora, vou ficar muito rico, vou fazer coisas muito bonitas. Se Deus quiser, um dia eu vou ser preso numa delação. Isso! Isso nem tava na moda muito na época, né? E aí eu me lembro que quando eu fui prestar vestibular, você fica com aquele peso da responsabilidade. Não vou conseguir passar, é muito difícil. E o que eu vou fazer? Preciso pensar planos B. E aí meu plano B foi uma coisa muito louca, porque eu me lembro que eu falei, vou fazer publicidade, porque eu vou continuar desenhando, eu gosto de escrever, eu falo pra caramba, vai dar super certo. Aí eu fui estudar o que era publicidade, foi um amor de verão, porque eu descobri que a publicidade, mil perdões, mas eu acho isso, ela nos ajuda a comprar tudo que a gente não precisa. Então, filho de 2 professores de escola pública, conhecendo um cenário de uma cidade canavieira e vendo a quantidade de problemas sociais, eu achava que publicidade era tudo o que eu não queria ser. Então eu abandonei rapidamente e foi, acho que a primeira grande incursão minha, inclusive por estudar ciências humanas, assim. Fiquei apurrinhando meu pai naquela época para ter grandes teorias e debates, e meu pai sempre foi uma pessoa muito vinculada às esquerdas. Militante dos sindicatos de professor, de supervisor. Meus pais sempre foram muito apoiadores de movimento de melhoria pelo ensino, pela educação. Greve era uma coisa que na minha casa sempre foi discutida abertamente, inclusive dentro das propostas altruístas que isso pode nos levar a ter. Sim. E eles tiveram muitas conquistas dentro do que eles propuseram. E eu percebi que não tinha nada a ver com o meu perfil familiar e com a minha própria trajetória de vida ser um publicitário. Eu abandonei isso. E fui fazer arquitetura. Mas você chegou a iniciar o curso? Não. Eu ia prestar vestibular e na semana que eu ia me inscrever eu desisti. E voltei para arquitetura. E fui fazer. Sabe escolha? Foi. Eu acho que foi. E entrei. Entrei na USP com 18 anos. Eu faço aniversário em janeiro. O resultado saiu logo em seguida. E fui estudar em São Carlos. Fiz USP São Carlos. E quando eu cheguei lá, eu tive uma super sorte. Porque o curso de arquitetura de São Carlos era um curso que era novo. Ele tinha acabado de completar 10 anos. Era uma escola, de certa maneira, muito diferente do que era o grande curso de arquitetura que a FAUSP oferecia, que era, de certa maneira, a escola mais consolidada que a gente conhecia naquele momento. E pelo fato de ser um curso jovem, os meus professores eram quase todos muito jovens. E com umas propostas pedagógicas e de formação muito diferentes. Então eu tive uma super sorte de ter tido aula com figuras que hoje estão até aqui em São Paulo, ensinando na FAU, que tiveram uma importância muito capital para eu definir os rumos por onde eu queria circular lá dentro do curso de arquitetura. Então, foi muito legal, porque eu morei numa cidade média, né? Eu saí de uma cidade muito pequenininha, que tinha 35 mil habitantes, para uma cidade de 200 mil habitantes, que foi um choque gigante. Embora eu viajasse bastante com os meus pais para São Paulo, conhecer cidades maiores, ter estudado no curso integral e com pessoas que me apresentaram as discussões sobre habitação social, sobre história da urbanização, sobre as questões do planejamento excludente que o Brasil já praticava, reavaliando inclusive política habitacional. O Nabil Bondu, que foi meu professor nessa época, foi uma pessoa muito importante para eu entender por onde a gente circulava em termos de problemas urbanos.
E eu tive, então, logo no começo do curso, um interesse muito forte pela área teórica da arquitetura. O curso de arquitetura é um curso muito curioso, porque a gente brinca que talvez ele seja o único que sobreviveu efetivamente do modelo renascentista. Porque você tem de tudo dentro dele. Então eu tinha aula de matemática, eu tinha aula de física, que não eram muito as minhas praias. Eu tive que aprender na marra a gostar disso. Senão eu não sobrevivia, né? Você tem aula de paisagismo, biologia, então botânica. Você tem também as disciplinas de desenho, técnico, arquitetônico. Tem as disciplinas de projeto, que são traumáticas para todo mundo que faz arquitetura. Acho que não tem um estudante de arquitetura que não tenha varado noite, porque é humanamente impossível, numa fase pré-computador, inclusive, ter que desenhar e passar nanquim. Você nem chegou a mexer no AutoCAD, então? Cheguei. Tava no 3º ano, quando o AutoCAD chegou na universidade. E aí você teve que reaprender tudo, né? Porque você aprende no 1º ano a desenhar todos aqueles códigos, faz com caneta tinteira e normógrafo, uns palavrões desses, né? E quando eu cheguei no 3º ano, a gente teve que começar a desenhar no computador. A gente percebeu que a vida era bem mais facilitada, embora as tendinites que a gente não tinha começassem a aparecer junto, né? Aí você tem uma outra dimensão corpórea, porque isso é uma verdade, a tua postura muda completamente. Mas eu me muito forte pelas disciplinas do que a gente chama de sequência de teoria e história. E aí foi uma coisa muito curiosa. Tem uma professora, atuante ainda hoje, que é a Cibele Rizek. Sim. Mãe do André Rizek. Que é o jornalista. Exatamente. Cibele era minha professora no 1º ano, e meu curso era todo anual, não tinha quase nada semestral. A gente passava o ano com aquelas pessoas na sala de aula. Cibele dava pra gente a disciplina de estudos socioeconômicos aplicados à arquitetura e urbanismo. Então a gente começou estudando Idade Média, para desmistificar que ela não era Idade das Trevas, foi maravilhoso. E a gente chega na cidade contemporânea, então assim, Harvey e tal. Logo no final do 1º semestre, a Cibele fez uns seminários conosco, e meu grupo escolheu fazer uma coisa sobre urbanismo sanitarista, para discutir quais eram as dinâmicas de implantação do sistema de saúde e de salubridade nas cidades. Esse recorte, né, da ditadura da medicina e da higiene dentro do ambiente urbano, e como a gente naturalizou isso. Foi a primeira vez que eu li Allan Corban, por exemplo. Um livro maravilhoso dele, O Limpo e o Sujo. E aí eu falo, sempre gostei de falar, e eu estava apresentando um seminário, e a Cibele era muito brava e muito enérgica, enfática. Ela levantou a mão e falou assim: para um pouquinho, preciso falar com vocês. Aí eu falei: nossa, agora eu já vou reprovar, vou abandonar o curso, é muito difícil, eu não nasci para isso. Soltei vários balõezinhos assim. Aí ela disse: o que seus pais fazem? Eu falei: os meus? Os meus pais são professores. Ela falou: tinha certeza, você tá ferrado. Você sabe que você vai ser professor, né, moleque? Eu falei: eu? Vai ser. Ó, você tem 18 anos, primeiro seminário que você apresenta na faculdade, tá lendo uns textos difíceis, você tá falando com uma desenvoltura, uma naturalidade, passeia pra lá e pra cada sala. Daqui 5 anos, quando você se formar, você me procura, porque eu acho que eu vou te ver fazendo mestrado, doutorado, virando professor. Olha, as maldições que eu joguei em cima de colegas de você que viraram professores funcionaram até hoje, né? Aí eu rio, a caramba. É dela que você tem bronca até hoje. Aí eu falava assim: nossa, que legal, ela tá falando que eu acho que eu vou não só me formar, como vou poder ser professor e tal. Cara, esse dia foi muito marcante na minha vida, porque eu comecei a perseguir essa ideia. E comecei a gostar. E fui me aproximando, então, das disciplinas de teoria da arquitetura, depois história da arquitetura, história do urbanismo, história da arte. Eu curtia pra caramba isso. E a Cibele passou a graduação me encontrando e tirando sarro da minha cara. Então ela me vê hoje, ela fala até hoje: ah, olha lá, Fernando, eu falei lá em 95 que ele ia ser professor, ele está aqui. Falei: estou eu aqui, pobre, de cabelo branco, morrendo de corrigir alguns problemas de saúde, morrendo de corrigir prova nesse calor infernal, né? Mas obrigado, Cibele, valeu a pena. Bom, se você estiver ouvindo, sabe que ele tem muitas rugas hoje por sua causa. Cibele, muito obrigado, viu? Hoje com o professor Fernando Atique, que é historiador e arquiteto, e já nessa dualidade que a gente vai começar a conversar. Como é que um arquiteto vira historiador, assim? É um caminho que muita gente toma, né? Dentro. E você, no mestrado, quando você já fez uma pesquisa já totalmente voltado para isso, já pensando no método histórico, como é que foi essa transição? Então, dentro da universidade a gente tem 4 grandes áreas no curso. Uma delas é o que a gente chama de teoria e história. Essa teoria e história tem uma ligação muito forte
com a presença de outros profissionais que não os arquitetos dentro do curso. Então eu tive professores sociólogos, professores historiadores e arquitetos que também tinham se especializado nas dinâmicas dos processos históricos. Então eu fiz uma primeira iniciação científica em projeto de arquitetura, cheguei a colaborar com um grupo de pesquisa que fazia a construção de madeira e taipa. Foi ótimo, aprendi um monte de coisa. Mas quando eu estava indo para metade do fim, sim, do curso, eu cheguei para uma professora, até uma Correia, que era uma professora de História da Arquitetura, História do Urbanismo, que eu adorava, e pedi para ela, eu quero estudar o edifício Ster aqui em São Paulo. Ela, é? Mas o que você quer estudar? Então, eu descobri que foi uma família lá de Campinas que fez, e eles tiveram um monte de empreendimento, esse cara assim, assado. Tá, escreve um projeto de pesquisa. Escrevi, mandei para ela, falou, tá legal, vamos pedir. Aí eu fiz uma pesquisa de iniciação científica sobre o aparecimento dos arranha-céus em São Paulo. Foi a primeira coisa que eu fui fazer de história. Qual foi o processo que deu origem à construção desses elementos verticais na cidade? Isso virou meu trabalho de conclusão de curso e virou meu mestrado. Então, o meu mestrado, que se chama Memória Moderna, a trajetória do edifício Ster, ele procurou entender como é que a formação do complexo cafeeiro e também de toda uma região sucroalcooleira na região de Campinas deu dinheiro para uma família, que é a família Nogueira, ligada ao José Paulino, aquele da Rua das Compras, lá no Bom Retiro, pudesse ter grana suficiente para, no começo dos anos 30, construir um prédio de apartamentos. E a história é muito divertida, porque, resumidamente, São Paulo era conhecida pelo arranha-céu maior, que era o Martinelli, Sim. que tem o nome de italiano. E essa família se dizia quatrocentona. Eles se chamavam bandeirantes, ou paulistas de origem. Eles não admitiam, de certa maneira, que o progresso paulista materialmente pudesse ser articulado com o prédio de um imigrante carcamano. Então eles fizeram um prédio no Centro Novo, do outro lado do Anhangabaú, que se chama Ster, porque a filha do José Paulino era Ster, e que por acaso acabou sendo construído pelo Álvaro Vital Brasil, filho do cientista do Butantan, né, que fez um prédio moderno, mas que nem era o estilo que eles praticavam. Então a gente tem uma história de rivalidade em São Paulo sobre a verticalização que está questionando a primazia do italiano, mas fazendo com que os paulistas estavam construindo a nova cidade na Praça da República. Isso me levou a uma sequência de leituras que quando entrei no mestrado, né, na linha de teoria e história, me aparelharam para poder começar a ter pelo menos um repertório um pouco mais aproximado do que vocês na história efetivamente têm, com grande ênfase e dedicação. Então a minha entrada na história se deu porque no curso é muito comum, a gente tem uma carga horária gigante de histórias, né, no plural, um pouco mais aplicadas à cidade, aos artefatos, à arquitetura e à arte, mas com fundamentações bem próximas em termos de metodologia. Então, nessa época, eu fui descobrir a escola de Zanalli, fui ler sobre esse pessoal todo, que era história-problema, quais eram as interferências que nós tínhamos sobre os deflagradores de uma história positivista na própria história da arquitetura, como a história cultural poderia nos ajudar a pensar a cidade dentro de uma produção que não fosse simplesmente da história da fachada, né? Não é o material que está sendo posto, mas o processo que leva àquilo. E aí, quando eu fui fazer o doutoramento, eu entrei na FAO, agora já em São Paulo, para fazer o doutorado em História e Fundamentos Sociais da Arquitetura e do Urbanismo, que é já uma foi área específico. É uma área de Com concentração. a Thelma também? Não. A Thelma era professora em São Carlos e eu, quando vim para a FAO, fui ser orientando do marido dela, um professor chamado Felipe Gan, que também Sim. foi o mesmo orientador do colega Marcos Virgílio, que esteve aqui tempos atrás. O Felipe Gan, eu fui o último orientando dele. Ele faleceu 12 dias depois da minha qualificação. Olha só. E foi uma perda muito grande, foi um processo bem traumático, porque ele era uma pessoa genial, assim. Ele era mais ligado à questão de meio ambiente, né? Ele estudava de tudo. Então, essa foi uma conversa, foi um entreveiro na minha conversa com o Marcos, porque ele fez um mestrado completamente fora do método histórico, completamente fora do âmbito de uma pesquisa histórica. Exatamente. Que o Felipe Gan é um cara que basicamente fala de tudo. Ele podia orientar qualquer assunto. Exato. A tese de livre docência do Felipe Gan é sobre a origem do sertão brasileiro, pra você ter uma ideia. Então é uma figura que transitava por tudo. O Felipe Gan era orientador na área de História e Fundamentos, ele me orientou. E aí, com a morte dele, a pessoa com quem eu conversava bastante, tinha sido da minha seleção, eu já a conhecia, foi a professora Maria Lúcia de Itaí, que
É uma historiadora e socióloga de formação, trabalhou na FAO por mais de 25 anos. Que ela trabalha com método histórico já. O tempo inteiro, né? Comprou, né, o método histórico. Ela é formada na Unicamp, né? Inclusive foi aluna do professor Amaral Lapa, de iniciação científica, estudou ferrovia. E a Malu, de certa maneira, consolidou o meu percurso dentro do método histórico. O grupo de pesquisa que ela teve, de onde eu fiz parte, grande parte do tempo da minha trajetória nos últimos anos, era devotada a discutir as dimensões da história do trabalho, por exemplo. E aí foi quando eu entrei de sola para as leituras thompsonianas. E isso, de certa maneira, explicou lá todo o meu incômodo de não querer ser publicitário em Guariba em 93, 94, porque eu olhava toda aquela situação das histórias dos boias frias e não conseguia entender. Então, quando eu estava no doutorado, com as leituras e as discussões que o grupo da Malu fazia, eu retomei uma autoexplicação. Aí eu falei, bem, eu acho que eu pavimentei um percurso que eu queria mesmo, mas fui sem saber para onde eu estava indo. Que foi quando você desenvolveu a pesquisa que deu origem a este livro aqui, que só quem está assistindo pelo YouTube vai poder ver, que se chama Arquitetando a Boa Vizinhança, Arquitetura, Cidade e Cultura nas Relações Brasil e Estados Unidos. Exatamente. Quem tá aí no YouTube tá vendo agora. O livro, inclusive, vai estar para sorteio no nosso Instagram logo após o programa. Então, não percam já com o autógrafo do professor Fernando. Exato. Então, você fez essa pesquisa, e uma coisa interessante, eu conversava com a Giovana depois da entrevista com o Marcos aqui, que como que é essa coisa assim de você ver no urbanismo muitos pesquisadores que flertam com a história, e no seu caso que você assumiu esse papel. Você comprou o método histórico e falou assim, é isso que eu estou fazendo. Eu não estou flertando, não estou usando para fazer algum outro. Não, eu estou assumindo o papel de historiador ali dentro. Isso assim, é te levar para um mundo muito diferente do que, enfim, a sua graduação te criou para ser, né? Agora, curiosamente, na minha turma da graduação, dos 30 alunos, era um curso bem pequeno de ingressantes, eu acho que pelo menos 20 devem ser professores, e desses 20, uns 18 trabalham com história. Mas isso é culpa dos são carlenses lá. Mas, efetivamente, é muito curioso porque este livro também é uma espécie de síntese do meu percurso. Então, estudar um prédio de apartamentos em São Paulo, um arranha-céu, significa existir uma entidade muito curiosa que é uma referência dos Estados Unidos, né? Efetivamente, você tem uma estrutura de funcionamento que é... O que é fazer um prédio numa cidade que tem tanta área para se expandir? Isso me levou a conhecer os Estados Unidos em termos de propostas. Então tem um historiador importantíssimo, o Manfredo Tafuri, italiano, da Escola de Veneza, que já tinha trabalhado num livro maravilhoso que chama La Ciudad Americana, e que eu devorei muito na época do mestrado, e eu fiquei pensando nas possibilidades americanizantes que nós tivemos aqui. E teve uma questão interessante nisso, que é assim, o professor Pedro Tota lançou um livro quando eu estava terminando... PUC, né? Isso, da PUC São Paulo. Ele lançou um livro quando eu estava terminando o mestrado chamado O Imperialismo Sedutor. Esse livro foi muito legal. E ele falava sobre os processos de americanização do Brasil na época da Segunda Guerra. Esse livro é incrível. Quem puder, assim, lê-lo, é uma recomendação excelente. O Tota teve nas minhas bancas, né? Tanto na qualificação quanto na defesa do doutorado. Foi um interlocutor bacana naquele período. E eu cheguei a uma questão que era... Eu acho que a gente tem elementos americanizantes das cidades brasileiras antes da Segunda Guerra. A minha tese é isso. Então ela começa em 1876 com a viagem que o Pedro II faz para a exposição da Filadélfia. A exposição do Centennial, lá, Centenário da Independência Americana. O recorte é 1876 até o final da Segunda Guerra. Então é louco, é muito grande, mas tudo bem. Para poder dar conta disso, eu fui fazer 4 grandes entradas. Então uma delas é sobre o que é a dimensão historiográfica de se falar de pan-americanismo e americanismo. Então, com isso, eu descobri uma sequência de congressos pan-americanos de arquitetos, em que os Estados Unidos, inclusive, tinha uma proposta. A segunda grande entrada do livro é para discutir o que é que, desde do telefone e dos equipamentos de projeção que o Pedro II compra nessa exposição do centenário e traz para o Brasil, a gente vai ter nesse período do começo do século XX, introduzido na Casa Brasileira. Então, tem aí o segundo capítulo tratando dos elementos de cultura material na Casa Brasileira. O terceiro capítulo é sobre as escolas, que
tiveram profissionais brasileiros estudando e que voltaram para o Brasil. Então, nisso eu estou fazendo menção, sobretudo, à Universidade da Pensilvânia, onde eu pude fazer parte da minha formação do doutorado, porque o Cristiano das Neves, fundador do curso do Mackenzie, é aluno de lá. E quando ele volta... Você fez uma pesquisa, né? Fiz uns doutorados sanduíche. A formação dos brasileiros lá. Lá. E quando eles voltam, como eles fazem. E o quarto capítulo eu peguei uma arquitetura específica, que era a arquitetura neocolonial segundo o gosto hispano-americano. Ah, disso eu quero conversar bastante, entender essa coisa da arquitetura neocolonial. A dia que a gente estava conversando aqui sobre a sua pesquisa do doutorado, né? E esse diálogo que você faz com o Brasil e os Estados Unidos, que é muito presente em diversos... Você falou dessas 4 frentes, né? Grandes frentes que você fez na sua pesquisa. Uhum. E eu fui dar uma olhada um pouco individual nelas, né? E eu achei bem interessante, você vai falar da formação dos brasileiros no curso de arquitetura na Universidade da Pensilvânia, você fala de pan-americanismo, mas tem um conceito ali que me deixou muito intrigado, que você fala de arquitetura neocolonial. E neocolonialismo foi um termo que eu trabalhei bastante, principalmente no mestrado, e eu queria entender como essa aplicabilidade que você colocou e como você entende essa ideia de arquitetura neocolonial que eu nunca tinha ouvido falar antes. Ah, legal. Isso é um capítulo interessante da história da arquitetura brasileira que gerou pra gente fenômenos urbanos interessantes. Aqui, pertinho de onde a gente está no estúdio da rádio, tem um monumento feito em 1922 por encomenda do Washington Luiz chamado Ladeira da Memória, que é a escadaria do lado do metrô Anhangabaú. Aquilo é um monumento neocolonial. O que foi o neocolonial na arquitetura? Primeiro, os historiadores da arquitetura brasileira dos anos 70 falavam que isso era um fenômeno muito típico nosso e tal. E eu já achava que não era. Porque os artífices disso naquele momento, na década de 20, década de 10, até os anos 40, que ele foi muito forte, se vinculavam a essas arquiteturas como a arquitetura tradicional brasileira. A ideia era de uma petulância de direita, de certa maneira, porque se colocava a seguinte questão. A imigração trouxe para o Brasil formas e aparências que não são tipicamente nossas. Então nós temos que devolver aquilo que supostamente é o nosso ethos, que é a colonização portuguesa. Então vamos recuperar formas da época colonial para que as casas e monumentos e estruturas hospitalares, escolares possam voltar a ter uma aparência daquilo de onde nós nunca deveríamos ter saído. Uhum. O termo neocolonial começou a ser aplicado como uma espécie de expressão crítica, porque era de fato um discurso neocolonialista. Ou seja, a colônia portuguesa, sobretudo por conta de um arquiteto Ricardo Severo, que era ligado ao clã do Ramos de Azevedo, é considerado na historiografia brasileira da arquitetura como sendo o propugnador disso em 14. Eu achei documentos anteriores a isso. Acho que a primeira grande expressão disso está na Casa das Américas, que é a sede da OEA hoje, que chamava Pan American Union Building, em Washington, que faz um projeto de casa francesa por fora e por dentro, recuperando todos os elementos das colônias hispano-americanas e até mesmo brasileira dentro daquele prédio. Então, ser neocolonial era uma possibilidade de fazer com que a cidade brasileira supostamente voltasse a parecer Ouro Preto, fosse homogênea. E essa ideia foi fortemente aplicada pelo Estado. Em 1926, o Haroldo de Azevedo, que era ministro da Educação, muito influenciado por um pensador esteta brasileiro, José Mariano Filho, que é uma figura que eu estudo bastante no livro, baixou uma lei de que toda escola pública brasileira tinha que ser feita em modelo neocolonial, ou seja, no termo deles, em arquitetura tradicional brasileira. Então, se a gente olhar para a escola normal do Rio de Janeiro, que é de 30, ela é o grande modelo de arquitetura tradicional que todas as demais escolas tinham que ser. Aí você começa a andar pelo estado de São Paulo, pelo Rio, por Porto Alegre, por Natal, e você vê essas casinhas e essas escolas todas colocadas lá. Só que como o arquiteto opera numa chave de referência visual o tempo inteiro, e a imprensa editorial para a arquitetura no Brasil era pífia, as escolas de arquitetura e os arquitetos compravam material publicado nos Estados Unidos, que começou a vender coisas fantásticas, como por exemplo um livro chamado The Spanish House for America. E esse livro foi usado como referência. Então a gente tem o modelo da arquitetura ouropretana em alguns edifícios brasileiros e um monte de casas feitas na aclimação, na Pompeia,
seguindo esses manuais americanos. Então essa questão da americanização antes da Segunda Guerra, que eu advogava, ela se mostrou plenamente aceitável. Que dialoga muito com a própria política do Washington Luiz, Exatamente. que era aquele presidente playboy, bon vivant. Isso aí. E que tinha uma ideia meio de americanizar mesmo, né? Então em 22, o centenário da independência, a gente vai construir, por ação dele, os monumentos comemorativos da Serra do Mar, né? Rancho da Maioridade, Cruzeiro Quinhentista, que sai de Cubatão e chega aqui no Planalto, tudo feito dentro de arquitetura neocolonial. A gente tem muita coisa. As escolas práticas de agricultura que o Estado de São Paulo vai produzir. É uma arquitetura que está muito presente e ficou, de certa maneira, não tão presente nos livros de história da arquitetura. Então esse trabalho tinha um pouco essa questão de mostrar, olha, primeiro, o neocolonial não é fenômeno nosso, um historiador antigo, Paulo Santos, já tinha falado isso, tinha sido esquecido, eu recupero isso, é a epígrafe da tese. E a gente teve um monte de escritório e escola de arquitetura comprando revista e livro para poder ensinar as pessoas a fazerem projeto assim. Então você sai do pequeno proprietário que viu na revistinha, na banca e fez a casa, às grandes políticas de Estado, querendo fazer a cidade brasileira ser homogênea novamente, né? Então, por que é neocolonial? Porque tinha um discurso de direita que queria colonizar o Brasil para parecer uma colônia de Portugal novamente. E quando você foi lá para New York University fazer o seu pós-doc, você trabalhou com uma brasilianista, que é a Barbara Weinstein. Exatamente. O seu olhar para arquitetura neocolonial mudou, se redirecionou? Porque eu não sei se ela já tem um pensamento já um pouco diferente. A Bárbara foi um grande achado pessoal, porque eu a lia na época da graduação já, ela tem um livro importantíssimo sobre a história do Sistema S, né, sobretudo do SESI e do SENAI, que é a reformação da classe trabalhadora no Brasil. E eu estava estudando, por conta dessa circulação de profissionais dos Estados Unidos com o Brasil, que veio por causa do neocolonial, o Clube de Engenharia do Rio de Janeiro, uma entidade formada em 1880, que congregava o que eles chamavam de empresários, no vocabulário de época, industriais, os engenheiros todos, e que faziam as grandes negociatas da República Velha. Então, tudo que era concessão sobre serviço urbano, de bonde, água, luz, esgoto, represa, passava por lá. Eu estava interessado nisso, eu passei 5 anos já, depois que eu estava na Unifesp, indo ao Rio e vendo as fichas de associação dessas pessoas, foram 7.000 fichas em 5 anos, e chegou um momento que eu precisava tratar um pouco essa circulação numa chave transnacional. E a Bárbara estuda isso há muitos anos. Então um dia eu escrevi para ela, falando, olha, a gente se conhece muito sorrateiramente, mas tem vários amigos seus que são meus amigos. E eu queria fazer um projeto de pós-doc sobre o que é o Clube de Engenharia, que é visto numa chave nacionalista na história do Brasil, e que eu tenho fontes primárias que me mostram que ele não é, numa perspectiva transnacional, pan-americana, internacional. Ela falou, olha, isso muito me interessa, por conta das minhas pesquisas sobre o SESI, SENAI, os industriais dentro dessa classe patronal. Alguns são dos seus próprios. Aí eu passei um ano lá com Bolsa FAPESP em 2016 e foi fantástico. Porque eu ganhei um lastro teórico para pensar o transnacionalismo da construção da cidade, que era algo que a Bárbara tinha interesse, mas também não tinha escrito exatamente sobre. E até pro próprio pan-americanismo, né? Exatamente. Porque ela não trabalha só com o Brasil, ela faz Não. muito questão comparado com o restante da América Latina. Exatamente. Né? Na NYU ela é professora de História do Brasil e da América Latina. Então ela te orientando sobre Panamá, Equador, Peru. Então para ela era interessante ver que as figuras que estavam no meu objeto, que era o próprio clube, também passavam pelos outros países onde ela tinha gente estudando. Então foi muito bacana, porque eu consegui criar umas superfícies de contato para trabalhar com algo que os meus alunos especificamente têm feito, que são a construção de redes entre várias nações, a partir de profissionais que se deslocaram ou fizeram negociações em empresas de urbanização. É um pouco o que a gente tem feito lá no grupo de pesquisa nesses últimos anos, sobretudo nos últimos 6 anos para cá, e que tem dado um caldo muito legal, porque são personagens que apareciam muito no universo da descrição da econometria ou das grandes questões políticas da direita, mas que não eram vistos pelo ambiente da história urbana e que tem aparecido com um pouco mais de ênfase. Então isso tem ocupado bastante do meu tempo de pesquisador nos últimos anos para poder entender porque, por exemplo, o Percival Farquhar vem para o Brasil, porque que o Asa Knight Billings está aqui, porque é que o Cristiano das Neves é quem foi. Essas pessoas aparecem muito isoladas e eu gosto de pensá-las em bloco. E são esses blocos que me permitem ter mais pontas para fazer as conexões com o Brasil, Estados Unidos e a América Latina, né? Entendi. Que é o que eu trabalho. Entendi.
E já aproveitando falando de grupo de pesquisa, você é coordenador do CAP. Sou. CAPPH, Cidade, Arquitetura e Preservação em Perspectiva Histórica. Isso aí. Fala desse grupo que vocês produzem. Vocês vão lançar um livro, né? Vamos. Vão lançar um livro. Daqui umas 3 semanas ele vai estar pronto. É um livro inteiramente digital, que faz parte da coleção CadernosLab.1, que é o Laboratório de Humanidades Digitais da Unifesp, do qual o grupo faz parte, e mais outros colegas lá do campus, das ciências sociais e da história. Esse grupo nasceu por ação minha e da professora Manuela Ruffinoni, que é da História da Arte lá da Unifesp, para congregar um pouco os orientandos que a gente tinha, porque tinham repertórios comuns. Ele foi fundado em 2011, a Manuela ficou comigo no grupo até 2016, aí ela precisou, por questões operacionais mesmo, do programa de História da Arte, ficar com um grupo específico, e eu fiquei com o grupo para mim. E a gente tem lá mais ou menos 20 pessoas, entre pós-doutorandos, mestrandos, iniciação científica e monografia, desenvolvendo pesquisas dentro de uma grande temática que é como as cidades se constroem e se destroem. É isso que a gente, de certa maneira, Vocês desenvolvem trabalha. muita coisa, né? Muita Evento. coisa. A gente tem todo final de primeiro semestre as jornadas de pesquisa do CAP, em que as pessoas que estão desenvolvendo mestrado e monografia apresentam suas pesquisas para um grupo de especialistas das temáticas, quase como se fossem exames de qualificação, assim, para prosseguir. Isso é aberto, porque a estrutura metodológica e teórica é interessante, tem tido sempre um público de 30, 35 pessoas, é bem divertido. A gente também tem produzido algumas mesas redondas em congresso. A ideia é que a gente comece, dentro de pouco tempo, a criar também alguns podcasts para contar das pesquisas dos alunos. Maravilhoso. Mais ou menos 20 minutos, aproveitando a instalação agora que está acontecendo do Laboratório de Audiovisual da IFELESH, lá no campus. A gente vai ter uma proposta de fazer. Cada um que acaba a sua pesquisa vai gravar Pílulas do E Conhecimento. quando vocês lançarem o podcast, voltem aqui pra gente será um prazer. já divulgar. Será ótimo. E quem quiser entrar pro CAP, como é que faz? Vocês têm atuação na internet? Temos um site que é o unifesp.cap, né, capph.sites.unifesp.br. Lá dentro você consegue ter acesso a todas as monografias, dissertações e teses que a gente produziu. Tá tudo pronto para download. Tem lá as explicações de como a gente opera, quais são os componentes e como a gente se reúne. A gente faz reuniões quinzenais, geralmente das 17 às 19 horas. Uma semana em São Paulo, outra semana no campus, para poder ter grupos diferentes participando. Basta aparecer. Quem não sabe, a Unifesp é em Guarulhos, lá no Isso, bairro dos Pimentas. Exatamente. Então, como a gente tem muita gente aqui de São Paulo também, a gente faz uma alternância. Tá certo. E de maneira que possa trazer pessoas interessadas nas temáticas. É sempre um esquema de alguém apresentando sua pesquisa para receber pauladas e puxões de orelha para melhorar o trabalho. Então é muito legal, é quase como se fosse uma oficina mesmo, mecânica, assim, do trabalho da escrita. Vocês fazem a pré-defesa? Fazemos já? tudo. Olha só. E vai apresentando as prévias. E tem também discussão de textos teóricos. Nos últimos tempos a gente lê bastante coisa que eu não gosto, para eles falarem por que não é bom. Parece ótimo. Autoexemplo também se dá por aquilo que a gente não adere. É assim. E também tem os textos, obviamente, clássicos que fazem parte dessa operação conceitual, teórica aí. Tá certo. Então procurem aí CAPPH, CAP, para quem tem interesse nesse campo de pesquisa. É um grupo totalmente aberto aí para receber novas pessoas. Fernando, a gente tem várias questões para tratar, a gente gostaria às vezes só de parar e falar da pesquisa, né? Infelizmente, o Brasil nos dá muitos motivos para beber e para falar de problema, e é disso que a gente quer conversar. Vamos lá. Você é coordenador da Câmara de Pós-Graduação de pesquisa da EFELESH, ali na Unifesp. Você lida direto com o campo da pesquisa e com os agentes que estão envoltos nisso. Está sendo um ano muito complicado, 2019, por conta dos cortes, que às vezes em exercício retórico chamam de contingenciamento. Mas eu queria dizer de você como é que você está vendo essa política do governo Bolsonaro para pesquisa, como você está pensando o futuro para isso e o quão difícil está sendo ser pesquisador hoje no Brasil. Ser pesquisador é uma coisa que é quase um sacerdócio imposto agora. Porque o governo federal tem obrigado o sistema de produção de conhecimento a fazer voto de pobreza, né? Isto é uma questão que é diametralmente oposta à possibilidade de criação de qualquer coisa que venha frutificar, seja a cura do câncer, seja o tratamento da água, seja as pessoas terem sanidade para poder viver, né? Tudo isso passa por pesquisa. De certa maneira, Jonathan, isso tem muito a ver com a ideia que é neoliberalizante de que a universidade deve ser um centro de excelência para bem-nascidos e expoentes descobertos.
E nós advogamos nos últimos 20, 25 anos uma ideia de que a universidade é para todos. Inclusive para que a gente possa descobrir as pessoas que talvez nunca tivessem sido descobertas. Então, se a gente não tiver investimento na educação básica, a gente não vai ter produção de universidade. Só que uma coisa não é excludente da outra. Enquanto a gente não mantiver o sistema de produção universitário, a gente não vai conseguir ter a produção de conhecimento na educação básica. Porque a reversão da política educacional, ela começa exatamente pelos profissionais bem formados. Então, essa grande expansão que a universidade, o sistema federal acompanhou de 2013 até 2014, ele foi fundamental para que a gente criasse políticas novas. A Unifesp, Guarulhos, por exemplo, inventou uma situação de formação de professores no curso de pedagogia chamada residência pedagógica, que foi introjetada pelo próprio Ministério da Educação como uma política nacional. Quer dizer, foi a universidade que pensou como melhorar o ensino básico e criou uma política que o próprio MEC assimilou. Então é um pouco falacioso, é um pouco sacanagem falar que a universidade só faz balbúrdia ou que ela está gastando dinheiro do contribuinte. Ela está fazendo com que pessoas que estavam distantes da universidade, sem a possibilidade de um diploma, de uma formação adequada, chegassem à universidade. E a maneira mais bonita da universidade operar é fazendo pesquisa. Porque quando você pega um garoto, uma menina de 12 anos, ela vai receber conteúdo. Mas quando você pega essa mesma pessoa com 18, 19, 20, ela passa a produzir conteúdo. Sim. Porque ela vira pesquisadora. E a formação de um pesquisador é uma formação longa. Ele precisa ser burilado, lustrado, receber investimento, ganhar autoestima para poder reverter. Então, o Campus Guarulhos é a segunda unidade da Unifesp. A Escola Paulista de Medicina, que é a nossa alma mater, ela hoje responde a uma grande parte do que se produz de conhecimento na Unifesp, mas o Campus Guarulhos também. Então, nós temos 8 programas de pós-graduação, praticamente 800 alunos matriculados entre mestrandos e doutorandos, mais 50 pós-doutorandos cursando os seus projetos conosco. Nós temos 200 professores credenciados na pós-graduação. Isso tudo aliado a um universo de mais ou menos 3 mil alunos de graduação. Nós somos quase 4 mil pessoas circulando por dia lá na região do bairro dos Pimentas. E muitos deles que precisam da bolsa para conseguir desenvolver essas pesquisas. Como o nosso sistema liberal de economia não acredita nas artes e nem nas ciências humanas, o Estado tem por obrigação constitucional de apoiar o desenvolvimento desses setores. E o setor educacional está lá. Então, se a gente não tiver fomento nem para pesquisas, nem para projetos, nem para bolsas, a gente vai riscar do mapa nacionalmente tudo aquilo que diz respeito à educação, cultura e produção de conhecimento nas áreas das sociais aplicadas. E o Futurice? O que você tem a dizer do Futurice? Eu acho que a alcunha, né, meio jocosa de Fraturice tem tudo a ver com a explicação dele. Ele é uma grande picareta dentro do sistema de universidades, porque ele primeiro pressupõe o desmantelamento da propriedade da própria universidade para um setor privado tomar conta. Depois vai inserir profissionais do setor privado junto com os servidores públicos para terem as mesmas funções, e a gente não vai conseguir garantir com isso uma isonomia e nem um cenário adequado para que as relações horizontais de produção de conhecimento e cultura possam ser feitas. Então, o Futurice não tem nada de futuro. Ele é a coisa mais retrógrada que a gente possa ter em termos de política pública educacional, no sentido em que ele pressupõe uma quantidade mínima de pessoas pensando e ditando para as demais o que é fazer ciência, o que é fazer educação. Então, aquilo que nós acreditamos para uma cidade desse tamanho, né, uma megalópole de mais de 20 milhões de habitantes, é impossível você ter 200 pessoas dentro da universidade. Isso aqui tem que ampliar. Tem muita gente desperdiçada trabalhando em subempregos porque tem vocações para pesquisa, mas não tem amparo para se transformar em alguma coisa que faça de fato a economia crescer. E pesquisas que é bom dizer que é bolsas que não tem 13º. É um trabalho precário, sempre disse isso, desde a minha época de mestrando. A gente tem um contrato de exclusividade, não pode fazer mais nada, mas ao mesmo tempo você não tem apoio para nada, porque você está submetido ao sistema público de saúde, você não tem 13º, você não tem férias remuneradas e você tem que produzir, porque explora exatamente a vocação do pesquisador, que se doa inteiramente para aquilo, mas não tem respaldo nenhum. Então, cortar a única coisa que garante a sobrevivência dele, que é a bolsa ou o fomento, é a pior estratégia que se pode ter para desenvolvimento pessoal de uma pessoa. Você consegue pensar num futuro assim, de esses cortes permanecendo? Você consegue ver, enfim, a universidade sofrendo em proporções maiores? Eu acho que uma das grandes tragédias anunciadas é a universidade brigando contra si própria.
na medida em que as bolsas de programas muito jovens, notas 3 e 4, que são por onde se inicia o programa de pós-graduação, foram suspensas e cortadas, nós vamos ter que começar a discutir com os programas mais velhos e de excelência, como a CAPES, né, que é a coordenadoria que cuida da pós-graduação no Brasil, diz aquilo que é uma migalha já hoje para produzir conhecimento. Que falou que existe, ele falou que tinha que descentralizar, né, verba dos cursos de filosofia, como se houvesse uma centralização. Exatamente. Ali, né? Então imagina, um programa que tem 30 anos e tem nota 6, ele passou 30 anos produzindo esse conhecimento e tá amalgamado, tá decantado, é o nosso avô. Alguém que tem 12 anos de escola e um programa que tem 6 anos e é nota 4, ele ainda nem fez a puberdade. Como é que ele pode ser cobrado por uma coisa que ele não teve tempo para produzir? Então é muito assimétrico, inclusive, a maneira de avaliar, e eu acho que o que é pior é um discurso que coloca tudo numa única sacola e chacoalha. E não dá, porque você está jogando fora uma sequência de pessoas em produção de conhecimento, em crescimento e em amadurecimento, para disputar com pessoas que já estão num outro patamar. Então, estão comparando coisas incomparáveis e dando fomento para aquilo que, de certa maneira, deveria continuar recebendo, mas tirando de quem também precisa, que é o que vai amadurecer. Bom, a gente, infelizmente, vamos ter que encerrar o programa. Foi muito bom, muito obrigado pela sua presença, prazer. Viu, professor? Prazer enorme. A gente conversou sobre muitas coisas muito importantes. Vocês vão poder acompanhar depois esse mesmo programa no YouTube. Fiquem espertos. Para quem tem interesse sobre o tema que a gente falou da pesquisa do professor, tem aqui Arquitetando a Boa Vizinhança, Arquitetura, Cidade e Cultura nas Relações Brasil-Estados Unidos, 1876 a 1945. Publicado aí pelo professor Fernando Atic, fruto de seu doutorado, já está lá no nosso Instagram em sorteio. Vocês têm 2 semanas aí para concorrer. As regras estão todas lá. Então até a próxima segunda-feira a gente volta com nota de rodapé, com mais um convidado ou convidada falando sobre pesquisa. Até mais a todos os ouvintes.